Muito boa noite, estamos ao vivo mais uma vez com mais um Papo de Carreira. Eu sou Roberto Sabino e estou aqui para falar hoje de um tema que é um tema, assim, é propício para a gente falar de um montão de coisas. Talvez fugir um pouco do tema aqui. Eu e a minha amiga Priscila Stuani também, a gente gosta de fugir do tema de vez em quando, né, Pri? Hoje tem um prato cheio aqui para gente, mentoria e liderança. Eu encurtei aqui o tema da nossa live, mentoria e liderança. Aí a gente fala do que a gente quiser dentro desse tema aí. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, boa noite, Sabino, boa noite, pessoal. Muito bom, muito bom. Olha só, a gente já estava aqui num pré-papo, né? E uma das coisas que eu acho hoje é que mentoria é um dos termos que está sendo meio banalizado ali, né? Porque a gente tem um monte de mentor. Olha, nosso amigo LinkedIn aqui, estamos no LinkedIn, né? Não pode falar muito mal, não, porque nós estamos no LinkedIn também. Mas o que tem de mentor, mentora, né? Mentor disso, mentor daquilo, e aí depois você vai ver, como você mesmo disse, né, Pri? Vai ver as credenciais lá e você não acha muito bem, né? Da onde que essa pessoa é mentor ou mentora de alguma coisa. Mas você também tem um pouco essa impressão ou não de que tem mentor para tudo agora? Sim, tenho essa impressão, inclusive, quando eu vejo uma publicação que viralizou, ou falando sobre um tema assim muito específico, para não dizer sensível ou delicado, assim, no sentido, por exemplo, de saúde mental. Quem são as pessoas credenciadas para falar? Quem tem respaldo, né? Profissionais da área de medicina, profissionais da área da psicologia. E aí, teve aqui o serviço, né? Contrata para sua empresa. Aí eu entro lá e falo, deixa eu ver quem é essa pessoa aqui, né? E aí, para minha surpresa, não tem a formação nessas áreas. Na descrição do perfil do LinkedIn também não vejo ali informações, sabe, que dê essa chancela, que valide essa autoridade. E são publicações assim extremamente inflamadas, onde as pessoas talvez ali no discurso tem algo que gera aquela empatia, aquela identificação e aí fica um negócio assim estranho, eu acho assim minimamente estranho. Então me preocupa um pouco, talvez assim o senso crítico é deixado um pouco de lado, né? A gente às vezes se prega, se apega muito a essa questão de visualização, de like, e talvez de onde aquela pessoa está tirando essas coisas, né? E, inclusive, eu antigamente era muito ativa nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Hoje eu já não consigo, sabe? Porque, primeiro, por demanda, e segunda também, porque eu falo, meu, o que eu vou falar? Vou falar mais do mesmo? Mas Esse, Então, esse ponto é engraçado, né? Eu tenho um pouco essa sensação, Pri, de que a gente, quando a gente está muito envolvido no dia a dia, com projetos, com trabalhos e tal, a gente acaba não tendo tempo de estar muito presente nas redes, né? Essa galera que extrapola um pouco, né? Que fura a bolha, que tem aí um perfil maior e tal, tem uma equipe trabalhando normalmente, né? Tem uma equipe trabalhando para isso e tem um marketing muito forte envolvido, né? Então a gente vê que a, a ideia é como é que você consegue tirar dali o que realmente vale a pena, né? Alguém que está se colocando ali como mentor ou como coach, enfim, o que realmente vale a pena e o que é só blá blá blá. Porque eu, sim, tem muito conteúdo que eu acompanho aqui no YouTube ou no LinkedIn, e você vê que, sim, são conteúdos mais interessantes, mas que são conteúdos que geram menos engajamento mesmo, né? Porque parece que o que gera mais engajamento é o oba-oba, é o blá blá blá, e aí a gente, né, fica pensando, mas eu até hoje não consigo entender por quê. Por que que esses conteúdos assim mais vazios, vamos dizer assim, né, chama a atenção de tanta gente. A gente teve um caso agora recentemente, eu não vou falar o nome porque eu nunca falo os nomes aqui, eu prefiro evitar, mas um coach aí muito conhecido, que se dizia um vitorioso na natação e tal, não sei o quê, e foi convidado lá pelo Comitê Olímpico ou pelo Comitê Brasileiro, alguma coisa de natação, teve que cair fora porque a galera não aceitou, né? Opa, peraí, não, esse aqui não, esse não, esse não. E a maioria das pessoas que seguia ou segue esta pessoa nem sabia
né, que dentro deste meio que ele se diz o super, né, vitorioso e tal, o meio não curte muito ele, não. Então é engraçado, né? Essas coisas eu acho que são engraçadas. E a gente acaba pensando assim, tá bom, e aí? Como é que a gente acha mentores mesmo, né? Mentores que possam realmente ajudar? Ou qual que é o papel? Será que existe mesmo, Pri, assim, necessidade de mentores? O que, que você acha? Desenvolvimento profissional e tal? Como é que a gente poderia começar essa ideia aqui? Como boa psicóloga das relações de trabalho, eu vou defender sim essa figura da mentoria, esse papel, pensando numa perspectiva de acelerar curvas de aprendizado. Então, tanto uma pessoa que é analista ou que já está ali há algum tempo na área, né, de senioridade, imagina aí uma pessoa desenvolvedora sênior, ela não tem interesse em ir para a liderança, mas ela curte ali ajudar os colegas a encurtar essa jornada aí de aprendizado. Essa pessoa, como ela tem conhecimento, ela tem vivência, ou seja, ela cumpre aí alguns pré-requisitos para ser considerada ali como autoridade, pelo menos na área de atuação, ela pode exercer ali um papel de mentor. Talvez o que precise ser desenvolvida seja didática, né? Dependendo do perfil, se a pessoa é um pouco mais introspectiva, ela pode ter mais dificuldade em falar, explicar como ela conseguiu chegar naquela solução, e tem outras pessoas que já têm uma desenvoltura ali muito mais fluida e pode favorecer também essa curva de aprendizado para as pessoas que estão ali na equipe. Da perspectiva da liderança, né? Costumo dizer que a liderança é um papel muito solitário, por mais que os pares possam conversar entre si, tá todo mundo muitas vezes apagando o próprio incêndio, e aí as trocas elas ficam um pouco limitadas. Então, a pessoa que desenvolve esse papel de mentoria, ela também pode chegar com esse approach de acelerar essa curva de aprendizado. Então, assim, as experiências que eu tive foram bem interessantes, ainda que eu não me intitule como mentora, mas vem umas demandas mais de gestão de equipe, e aí a gente atua fortemente nisso, não faço terapia, set terapêutico, processo terapêutico, mas a gente vai trabalhar demandas que surgem ali do próprio grupo. E isso é muito interessante, porque a gente foca ali, né? Imagina, tradicionalmente, qual que seria a abordagem da empresa, da organização? Ah, nossa, a gente tem 20 líderes, 12 estão com uma dificuldade ali muito parecida, vamos contratar um curso. Aí vai todo mundo fazer o curso, presencial, online, tem toda uma logística. O resultado pode surgir, mas talvez não na velocidade que o negócio precisa, a equipe precisa, a pessoa que exerce liderança precisa. Quando a gente fala de mentoria, a gente já vai trabalhar ali no cerne da questão. Então, a pessoa que busca a mentoria, né, então pode ser um líder, pode ser um analista, ela já vai chegar com as demandas. Ó, o meu cenário é esse aqui, o que que a gente faz? E aí, junto com essa pessoa mentora, ela fala assim, olha, eu não atuei exatamente sobre esse aspecto, mas já tive situações assim, assim, assado. E aí você vai expandindo esse olhar da pessoa para explorar alternativas. E aí a chance de ser mais direcionada e assertiva é maior. Então, eu sou super a favor desse tipo de serviço, porque eu acho que acelera demais. Que interessante. Você vê alguma semelhança entre o processo terapêutico e o processo de mentoria? Aí eu vou tentar detalhar um pouco mais a pergunta, tá? Imagina o seguinte: eu entendo como mentor alguém que passou por uma determinada situação. Então, vamos dizer, foi um líder em uma empresa grande, ou foi um líder em uma empresa do mercado financeiro, ou foi um líder numa empresa de um determinado setor, e aí esta pessoa vai fazer uma liderança, uma mentoria para uma outra pessoa que está começando o seu processo de liderança, ou está começando a fazer alguma coisa que esta pessoa também já fez. E aí, eu acho que muitas vezes, como você falou, tem que trabalhar a didática, porque talvez a pessoa não saiba fazer a abordagem da melhor maneira e tal. Nem sempre ter a experiência, você consegue transmitir essa experiência. Abre caminho, talvez, para alguns, né, que falam muito bem, mas que não têm experiência e querem fazer como se tivessem, né, que nem o caso que eu estava falando aqui, desse coach, né, não é nem mentor, ele se intitula mais como coach, enfim.
Mas me parece que isso tem uma certa semelhança com o próprio processo terapêutico. Não exatamente da relação entre terapeuta e paciente, mas ou cliente, né? Mas do ponto de vista do processo em si, que é um processo de tentar facilitar que o mentorado trabalhe a sua própria mente para chegar em algum resultado que sozinho ele não está conseguindo. Você acha que tem essa semelhança? Por essa perspectiva, ok, me parece que sim. Na prática, talvez o pouquinho, aí depende da abordagem, tá? Na clínica, dependendo da abordagem, a gente fica ali com cara de chuchu, sorri e confirma. A gente, no máximo, faz algumas perguntas, tal, para ver se a Verdade. pessoa consegue chegar naquela conclusão que, às vezes, eu de fora, Já eu viu. desenho uma hipótese, mas aí, muitas vezes, eu tenho que tomar muito cuidado para também não influenciar aquela pessoa, tá? Agora, dentro desse processo de mentoria, quando o negócio é muito on demand, assim, é muito diretivo, aí talvez a gente consiga ultrapassar esse limite. Olha, mas você acha que quais efeitos poderiam surgir se você tivesse essa abordagem? E a pessoa vai pensar. Aí eu já, pelo menos na minha prática, eu vejo que dá bom, tem dado bom ser mais diretiva, porque às vezes a pessoa fala, já tentei. Opa, então exclui isso aqui. Mas e aí faz um ajuste. Aí, não tinha pensado nisso. E aí vai colocar em prática. A semana que vem ele volta e chora as pitangas, fala, cara, passamos desse desafio, vamos para o próximo. Então, acho que talvez a única coisa diferente seja essa. Interessante. Você sabe que eu tava vendo uma live esses dias? Não era live, não, era eu acho que um podcast. E a pessoa entrevistadora perguntou assim: qual a diferença? Tava falando com dois psicólogos, eram dois psicólogos sendo entrevistados. Aí ele disse assim: o entrevistador perguntou qual a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo. E assim, óbvio que pra gente que já tá mais dentro, eu já vejo conteúdo disso há tanto tempo, pra mim é meio que uma pergunta meio óbvia, assim, mas eu percebo e lembra quando a gente trouxe aqui, né, o Dr. Jorge, as pessoas, no geral, não tem muito clara essa diferença, né? E aí eu achei mais engraçado, e aí eu lembrei do que você fala, né? O psicólogo falou assim: depende, porque dentro da psicologia, as abordagens, às vezes, elas são tão diferentes que você pode encontrar um psiquiatra, um psicólogo que são mais parecidos do que dois psicólogos, né? Eu achei muito legal, porque assim, isso evidencia muito fortemente. Agora, ele falou uma outra coisa que eu não sabia, mas fez sentido para mim. Ele disse que antigamente muitos psiquiatras também faziam a abordagem terapêutica. Então, o médico psiquiatra, ele se formava em medicina, fazia psiquiatria, mas ele também tinha, entre aspas, assim, quase que uma formação em psicologia, né? Ele ia também para esse lado da psicologia, coisa que hoje é um pouco mais bem delineado, me parece, né? Eu não sabia disso, achei curioso. Aí depois eu comecei a olhar e realmente tem muitos psiquiatras mais old school que fazem conteúdos para a internet e eles estão ali indo mais por um caminho de psicologia do que de psiquiatria, né? No final das contas, o que você falou, e que aí, né, chegando nessa mesma conclusão, um processo de mentoria pode ser parecido, talvez, com um processo terapêutico, dependendo de qual abordagem que está sendo utilizada naquele processo terapêutico, né? Mas eu queria, mesmo eu tendo feito a pergunta, eu já queria meio que separar aqui, que é importante, acho que a gente não deve pensar que um mentor deva ser um psicólogo ou que um mentor deva conhecer processos terapêuticos nem nada disso. Eu acho que o mentor ele está lá para ajudar no caminho. Claro que se tiver uma boa didática, se for um bom professor, se for um psicólogo eventualmente, né, que nem algumas pessoas por aí que já foram PM, já foram, né, outras coisas no mundo corporativo e foram para o caminho da psicologia. Eu não sei se você conhece alguém assim, Pri, mas tem aí, sabia, né? Tem um pessoal aí que tem. Tirando eu, às vezes eu começo a conversar com pessoas assim, e começo, que procuram esse tipo de serviço, até mesmo na terapia. E aí eu começo a falar assim, tá, mas e o processo?
Qual que é o work in progress? Como que essa equipe está lidando com essas demandas? Elas surgem de forma imediata, tem um planejamento, a pessoa fica assim, meu Deus, você está na minha sala, você tem um vídeo das minhas reuniões, e aí é bem espantoso. Aí eu explico, né? Contextualizo esse background que eu tenho, mas não é só em relação ao comportamento, eu ainda consigo auxiliar nessa visão de negócio. Então, é uma praia que eu adoro. Não, faz assim, eu acho que faz total diferença, Pri. Essa questão, por exemplo, você pega uma pessoa qualquer, vai procurar o psicólogo porque, eu sou um líder e não estou conseguindo ser efetivo na minha liderança. Se o psicólogo não tiver algum tipo de especialização em mundo corporativo, ele não vai entender. Imagina uma pessoa que se formou em psicologia, nunca trabalhou em escritório, nunca fez parte de uma equipe de projeto, né? Nunca, ele não vai entender quais são os principais problemas, o que está acontecendo. Nesse sentido, eu diria que o que você às vezes pode fazer vai misturar o trabalho de psicóloga com um trabalho de mentora, né? Olha, eu já passei por isso, né? E a gente poderia ir por esse caminho, poderia ir por aquele outro caminho lá. Então, eu acho que são coisas diferentes, mas complementares, talvez, né? Acredito que sim. Teve uma situação que foi muito interessante, porque eu atendo uma pessoa que vinha com uma demanda assim. A gente está sobrecarregada, uma equipe enxuta, uma área fundamental também de uma empresa do setor bancário, e assim, a gente não está dando conta, porque a gente faz o que precisa ser feito, manda para as áreas que precisam tomar uma atitude e não manda, e essa morre ali, cai num buraco, esquece, enfim, não sei o que acontece. E aí, essa pessoa é líder da equipe. Eu perguntei, mas e o seu líder, ele sabe disso? Aí vem uma situação assim, não, como assim? Não, imagina, não vou levar problema para o meu chefe. Então, assim, você já tentou todas as alternativas, sabe? Já eliminou todas as possibilidades? Já. Então, assim, você tem que passar para cima. Tem que passar para cima, porque senão o problema vai ficar ali, você vai adoecer, a sua equipe vai se sentir, não é inútil a palavra, mas assim, cara, a gente está trabalhando, não tá nada. É. E aí, beleza, a pessoa foi um processo, ela levou um tempinho ali para entender que tá tudo bem passar para cima. Porque ela já tentou eliminar todas, né? E até falei, olha, você descreve essa situação, você coloca fatos. Ah, vou ter que montar um dossiê? Talvez, para evidenciar o quanto você tentou. Chegamos de novo ao dossiê. Você Sim, sabe mas que assim, mas talvez seja mais uma ferramenta para essa pessoa que não, exerce liderança assim, eu ter não tenho nada, certeza é, que ele tentou fazer o que ele podia. eu não tenho nada contra o dossiê, só que para mim nunca funciona. Você sabe que a gente já falou sobre isso, né? Eu, assim, na minha experiência, sempre poucas vezes, na verdade, poucas vezes eu fui por essa abordagem, porque você sente que quando você faz o dossiê, né, essa brincadeira de fazer o dossiê, você sente que você pode se lascar, né? Se Ah, você não tiver, eu já fiz e né? ó, deu muito bom. Eu acho que essas são as experiências. As poucas vezes que eu pensei nesse canal, eu preciso, porque, né, vai ter uma cariação aqui, vai ter um não sei o que, blá blá blá, eu vou fazer o dossiê. Toda vez eu tomei uma invertida, porque, Tá. né, Mas nesse caso, com essa pessoa, foi mais para ela perceber que, ok, as alternativas foram esgotadas. esgotadas, exatamente, essa palavra que eu queria encontrar. Foram esgotadas. Porque imagina, né? Um chefe, sei lá, um documento de zilhões de print, vai ter 400 páginas. O chefe não vai ler, não é isso, mas era mais ele conseguir se apropriar de que, assim, tá tudo bem, porque o que vocês podiam fazer, vocês fizeram, e agora não depende de vocês, e o negócio tá lá, enrolando, e eu falei, então, o seu chefe tem que conversar com o chefe dessa área. Não tem o que ser feito. Porque o que você podia fazer com a sua equipe, você já fez, sabe? Então, assim, levaram vários dias para a pessoa entender que está tudo bem. Porque ele tem muito claro de que ele precisa resolver, ele é o líder, ele é o chefe ali do grupo, ele tem que resolver, mas tem coisa que não deve. Eu falei, depende de você? Não, eu falei, então, querido, hello, sabe? Não sofra por algo que não está dentro ali do seu limite de trabalho. Essas coisas são engraçadas. Por quê? A gente fala de liderança e hoje em dia, eu acho que tem muito
eu vejo muito post no LinkedIn, acho que nós já falamos sobre isso aqui. Eu vejo muito post no LinkedIn assim, as pessoas abandonam, os líderes não abandonam as empresas. Líderes ruins causam adoecimento das pessoas e tal. Mas o inverso, parece que a gente nunca fala do inverso, né? Então, por exemplo, um líder que lidera uma equipe que não está indo bem, a equipe não está indo bem e o líder está recebendo toda a responsabilidade do trabalho. O líder que não recebe infraestrutura ou não recebe um bom ambiente da empresa para poder entregar os resultados e tem que resolver. Neste sentido, o processo de mentoria, vamos pensar assim, né? Nesse sentido, talvez um processo de mentoria dentro da própria empresa, e aí seria uma mentoria de quem já passou por isso, talvez as pessoas, né, justamente os líderes que estão acima desse líder, deveriam ter isso, ou seja, deveria ser natural, que nem nesse caso que você acabou de descrever, deveria ser natural eu levar para o meu líder, porque ele é a pessoa que deveria ser o meu mentor, não é isso? Exatamente. E algumas coisas dentro das organizações, dependente do tamanho dela, mas a gente sabe que quanto maior a empresa, mais complexo é fazer toda essa transformação, mas idealmente precisam ser iniciativas top-down. Então, vem lá de cima e vai deixando. Porque o que eu vejo é a galera que está ali na linha de frente, sabe, tendo que matar 50 leões por dia. E tem uma diferença muito grande ali do discurso entre as equipes, liderados, líderes, com a autogestão, sabe? Me parece que as pessoas estão tendo uma real visão do que está acontecendo. E aí, às vezes, precisa vir alguém de fora e apontar, que é um trabalho também, assim, que eu fico extremamente confortável, claro, dadas proporções, né? Porque ali a gente vai chamar atenção para alguns aspectos, que a empresa, porque assim, o funcionário bom sai porque o chefe é ruim. Não, é porque a organização não olhou que existe esse chefe ou a chefe com esse comportamento ruim. Então, assim, injusto, não é injusto, não sei, mas alguém precisa ser responsabilizado. A gente não fala tanto de cultura, a gente não fala tanto de fit cultural. Então, o que a empresa está fazendo para olhar o negócio, ter faturamento, lucro maravilhoso, sistema capitalista, já sabemos, mas como é que a gente articula essa cultura organizacional que é bonitinha, que você entra lá no site, você vê valores, missão, visão, mas na outra ponta não corresponde, porque é entrega, que a gente sabe que isso é característica do negócio. Aí, às vezes, eu fico até me questionando, gente, será que eu sou muito idealizadora, sabe? Assim, nossa, acredito num conto de fadas. E me parece que não, porque para algumas coisas funciona, porque quando a gente fala de gestão de pessoas, parece que o negócio não funciona. E aí, a pessoa saiu porque o chefe é ruim, pode ter a responsabilidade, mas eu acho que tem alguém por cima que precisa dar conta de tudo isso que está acontecendo. Assim, você falou, eu sabia que a gente, de alguma forma, ia fugir do tema, porque isso que você acabou de falar é interessante, né? Cultura. Quando a gente fala de cultura, normalmente, o que as empresas fazem? As empresas listam ali comportamentos que são os comportamentos ideais, ou listam comportamentos que são ruins, né? Ou as duas coisas. Eu já vi as duas coisas. Já vi assim, aqui os comportamentos esperados são esse, esse e esse. E os comportamentos que eu não quero são esse, esse e esse. Para tentar trazer esse fit cultural e tal, né? A gente poderia dizer que isso funciona pelo ponto de vista, assim, ó, eu vou apelar aqui um pouco para o que você tem visto aí nos processos de terapia e tal, que você já viu no mercado de trabalho. O quanto você acha que isso consegue realmente resolver o problema ou endereçar o problema? E eu estou perguntando, mas eu estou pensando aqui que talvez, no seu caso, principalmente o que você tem visto no set terapêutico vai ser ruim, porque justamente os casos que estão precisando de ajuste, né? Que a pessoa está procurando um ajuste nisso. Mas vamos tentar pensar aqui um pouco assim, essa cultura descrita ali, ela ajuda a gente a fazer com que a liderança esteja mais alinhada e tal? Ou será que é só marketing mesmo? O que você acha?
É talvez como a galera que postulou, que estuda sobre psicologia organizacional, ou até mesmo essa questão de cultura, tem um prisma, né? Tem uma ótica ali do universo, do mundo esperado, as nossas expectativas. Então, na teoria, é tudo lindo e maravilhoso. E acho que ele serve como um balizador para a gente estabelecer relações, ter acompanhamentos, verificar o que está muito fora. Poxa, isso aqui está muito fora, mas dá para a gente trazer essa pessoa? É uma habilidade que a gente consegue desenvolver ou tem a ver com caráter, tem a ver com perfil nesse sentido, tá? Cara, não. A gente não ensina uma pessoa a ser ética. A pessoa é ética ou não é ética. Agora, mexer no Power BI? Pô, faz esse curso aqui, querida. Você não sabe mexer no Power BI? Tá aqui. Isso E aí. aí vão dessas decisões. Então, me parece que idealmente serve como um balizador. E aí a gente esbarra nessa questão do histórico de experiências pregressas, né? O perfil no sentido de características mesmo. E isso é muito desafiador, muito, 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 porque na hora de contratar, a gente olha aqui, double check em todas as, né, quem é a galera de tecnologia. Nossa, aqui, ó, check, 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 check. E aí tem outras coisas que talvez entre ali num parâmetro de, acho que dá para desenvolver. É, Tem que falar assim, tá. eu também acho que pode ir para os dois lados, né? Acho que tem um lado aí que pode ser um balizador, pode ser interessante, porque a pessoa, inclusive, pode perceber de repente que a cultura da empresa não bate com os valores dela, né? Então, opa, peraí, se é isso aqui, eu não tô afim. A gente sabe que, na prática, isso tudo é bastante complexo, porque as pessoas estão nas empresas muitas vezes porque precisam pagar os boletos. A gente sempre volta nessa história aqui, né? Então, também pode ser um balizador, mas eu costumo ver, e aí eu vou falar do que eu tenho visto aí nessas andanças já de uma certa estradinha que eu tenho, né? É difícil você ver equipes e líderes que estejam muito bem alinhados, mesmo numa empresa que tem cultura, mesmo numa cultura que já é um pouco mais desenvolvida, um pouco mais madura. Muitas vezes a questão é pessoal mesmo, né? Se o líder é ou não é empático. E aí me parece assim, às vezes um líder empático, ele pode tomar as mesmas decisões, ele pode fazer as mesmas coisas que um outro líder que não é tão empático, e a galera aceita, por causa da empatia, por causa de acolhimento, por causa de saber conversar, por causa daquele dia a dia, mas a decisão está tomada. O outro, que é mais antipático, que conversa menos, que tem menos empatia, né? Ele às vezes toma a mesma decisão e a galera não aceita ou né, acaba querendo sair, enfim. Diga. Você comentando isso me lembra, né, sobre aqueles planos de desenvolvimento de lideranças. E um dos pilares, independente da área de atuação do negócio, do segmento, de quantidade de profissionais, basicamente hoje a literatura mais moderna em liderança diz respeito à liderança pelo exemplo, que acho que é muito o que você acabou de dizer. Se é uma pessoa que chora junto com a equipe, sabe, arregaça as mangas para resolver um problema junto com a equipe, chega e fala, gente, ó, o cenário é esse, tem essa transparência, né? Lidera pelo exemplo, o nível de tolerância, essa frustração da equipe, ela pode ser maior, porque assim, existe a confiança. Eu sei que esse cara não conseguiu, mas ele fez o que ele, eu tenho certeza que ele fez o que ele podia. Diferente dessa outra liderança que pode ser excelente em outros aspectos, mas tem esse distanciamento da equipe. Então, e acho que é muito clássico o discurso, nossa equipe, por exemplo, nossa equipe tem um ambiente saudável de aceitação ao erro, aí na primeira microfalha, quem foi? Aí instaura-se aquela busca, né, caça às bruxas, e aí, quando a gente fala desse fit cultural, às vezes é isso, o que estão falando para o mercado, ou o que falam naquelas reuniões com todo mundo da empresa, olha como nossa empresa ela cuida disso, só que no dia a dia foge demais. E aí essas pessoas elas vão ficar até a próxima oportunidade chegar. E aí o fit cultural que eu falo é muitas vezes isso, elas vão engolindo
e vão observando. E aí o nível de ranço, né? Como assim falou isso? Mas olha aqui, de incoerência é muito grande. E as pessoas vão ficando até onde dá. Mas na primeira chance, tchau. É isso mesmo. Pri, vamos explorar um pouco aqui o outro lado da moeda, que é mais ou menos assim, ó. O quanto eu, como líder, então, uma pessoa que está tentando ser um líder, preciso também tentar ser um mentor, né? O quanto que isso é importante para o desenvolvimento do líder. Então, agora não pensando mais em que eu preciso ter um mentor para conseguir me desenvolver como líder, mas pensando em como eu, se um líder, né, acho que a pergunta, vamos começar pela pergunta assim, se eu quero ser um líder, eu preciso ser um bom mentor? Ou será que o bom líder também é mentor? Vamos explorar um pouco esse lado aqui. O que você acha? É possível, Olha, talvez assim, ó, é possível ser um bom líder sem ser um bom mentor? Sei, vamos filosofar um pouco, depois a gente tenta. nossa, você está muito fenomenológico hoje, meu Deus! A Nossa, gente, a gente ainda vai primeiro, precisar fazer uma live sobre abordagens, né? não, primeiro aspirante a comportamental fenomenológico que eu conheci na vida, gente, esse momento icônico. Mas acho que é uma reflexão aí que muitas pessoas não fazem, inclusive eu não tinha feito anteriormente, tá? Eu acho que o passo primordial para uma pessoa exercer uma boa liderança, gente, não precisa ir muito longe, tá? É conhecer a sua equipe. É conhecer a sua equipe. Então, poxa, eu conheço a minha equipe, ela pode ter 10 pessoas, ela pode ter 3 pessoas. Quais são as atribuições aqui? Quais são as habilidades e competências que essas pessoas precisam ter para desenvolver minimamente bem o seu trabalho, a SSAS? E aí eu fico fazendo essa análise, que pode ser ali um documento estruturado, ou pode ser observação do dia a dia, né? E aí, pensando numa equipe maior, sei lá, 10 pessoas, eu percebo que 3 pessoas estão ali e o resto, pô, tem um monte de coisa para desenvolver, mas esses 3 aqui, meu Deus do céu, é muito bom nisso, mas isso aqui está trazendo ali algumas complicações. E aí, talvez tenha esse jogo, porque às vezes a gente quer atacar todas as frentes ao mesmo tempo. E aí talvez não seja o melhor cenário. Talvez a gente vai ter que fazer um trabalho, ó, primeiro com essa pessoa, depois com essa, depois com essa. E assim, é muito engraçado, né? Porque nessa primeira rodada de mentoria, onde eu chamo aquela pessoa, ó, você está precisando desenvolver essa competência aqui de análise de dados lá, ó, faz esse curso aqui, mas a gente vai ter encontros semanais, por exemplo, de 40 minutos de duração, para a gente analisar os materiais que nós temos e, sabe, dar essa refinada. Ter essa visão mais estratégica também é uma característica que a gente, né, as lideranças precisam desenvolver. Porque geralmente, assim, qual que é o fluxo? É uma empresa, uma organização aí mais, de níveis mais complexos, né? Olha, a gente tem com essa demanda aqui, era de desenvolvimento e treinamento, se vira. Aí, meu, vão procurar uma instituição ou vão fazer uma negociação de contrato para aplicar o curso, vai ser presencial online, meu, já era, acabou. Agora, se a gente tem esse perfil da pessoa que exerce liderança, com esse olhar de pensar em alternativas, estratégias ali, ó, dentro dos recursos que a gente tem, do tempo disponível, vamos ver como é que dá isso aqui? E aí, essa primeira pessoa passa por esse fluxo, vai sair muita coisa interessante ali, que a liderança vai falar, nossa, investi muito tempo nisso aqui, mas talvez se eu já atacasse esse ponto, e aí para a segunda pessoa já vai mais refinado e vai descobrir mais coisas, para a terceira pessoa já vai mais refinado e tal. E acho que o grande desafio talvez seja aí um diferencial competitivo de uma liderança. Pensando que essa pessoa líder tem que fazer análise de performance, ela tem que responder cliente, ela tem que fazer zilhões de coisas, e ainda assim ela vai ter. Gente, às vezes vai ter que priorizar sim. Eu estou falando de 40 minutos semanais. 40 minutos semanais. Então, às vezes, talvez não fica muito claro mensurar esse tempo, né? A gente fala, nossa, vou perder mal tempo. Sim, porque às vezes a Perder. pessoa só precisa, não é? Às vezes a pessoa só precisa entender como é que você vê as coisas. E ela pode ver as coisas do jeito dela, mas partindo dessa, sabe, acelerar. Nossa, gente, eu acho super rico. Você sabe que é interessante, Pri? Assim, quando você começa a liderar, eu passei por alguns cargos de liderança,
passei por umas situações onde eu fui chefe também. Por quê? Imagina assim, um momento que a empresa pega você e te coloca como líder de uma nova equipe. Neste momento que a empresa te colocou, você não é líder, você é chefe. A empresa acabou de colocar assim, ó, por exemplo, Sabino, agora você vai liderar a equipe XYZ. Então, a equipe já está montada e você chega lá para liderar. Mas nesse momento, numa empresa, né, uma coisa mais formal, você não é um líder, você é um chefe. As pessoas vão esperar um pouco para ver o que você vai fazer, como é que você vai chegar, né? E o que eu vi, principalmente dos meus pares, assim, parece que é muito difícil para algumas pessoas chegar nesse momento e começar a liderar uma equipe. Por quê? Porque ela também tem um monte de responsabilidades, ela também tem um monte de pressão de ou cliente, ou chefe, ou, sei lá, comitê executivo, o que seja, colocando em cima desta pessoa, como pessoa. E às vezes a pessoa não consegue absorver essa pressão para não transmitir essa pressão num primeiro momento. E me parece que não é natural isso, tá? O que eu vejo? Eu vi muita gente começando esse processo de liderança, assim, a pessoa que era um analista ali, né, júnior, pleno, sênior. Aí ela tá lá como analista sênior e agora vamos colocar essa pessoa como um coordenador. Esse momento é um momento, vamos dizer assim, um momento muito ímpar na carreira de uma pessoa, né? Eu acompanhei isso de algumas pessoas dentro de uma empresa gigantesca, durante os 10 anos que eu fiquei nessa empresa gigantesca. E era muito curioso porque, assim, acontecia de tudo. Tinha gente que você pegava e colocava assim, ó, agora você vai ser coordenador, né? Você quer? Quero, oh, legal. Punha, daí 6 meses a pessoa saía da empresa. Isso não é para mim, eu não aguento, não sei o quê. E também, dificilmente a pessoa fala assim, não, eu quero voltar a ser um sênior ali, né? Eu vi durante essa minha trajetória de 10 anos, eu vi uma pessoa que chegou no RH e falou assim, ó, eu fui para ser coordenador, eu quero voltar a ser sênior. E essa pessoa causou uma dificuldade, porque o RH falou assim, mas isso não existe, não tem esse negócio de, não dá para voltar a ser sênior. Não existe esse movimento na carreira. Aí a pessoa falou assim, não, tudo bem, eu viro especialista, né? Especialista porque aí eu não tenho que fazer gestão de pessoas, porque não serve para mim. E acabou virando especialista mesmo, tá? Esse movimento já era mais natural, mas não para uma pessoa que tinha acabado de ser colocada como coordenadora e pediu para ser especialista. Então, o que eu vejo? Eu vejo assim, que isso não é natural, me parece que não é natural na carreira da pessoa, o momento dela virar líder. Para algumas poucas, parece que sim, acontece meio naturalmente, porque a pessoa já liderava dentro da equipe, mas para a maior parte me parece que não. É um baque, assim. E qual é o baque? O baque é assim, ó. Você entrega muito bem, a pessoa te passa um negócio para fazer. Tá aqui a atividade. Você faz atividade, devolve. Beleza. Nova atividade, faz atividade, devolve. Quando você vira líder, você não vai mais fazer atividade. Você vai fazer o ambiente para que as pessoas possam fazer as atividades que elas têm que fazer. E aí que entra um pouco o que você falou, Pri, que as pessoas parecem não enxergam no começo assim. Eu não tenho que fazer a atividade, eu tenho que gastar o meu tempo e a minha energia ajudando as pessoas para que elas sejam o mais produtiva possível. Claro que existem lideranças técnicas e lideranças mais de gestão de pessoas, né? Mas este momento parece que não é um momento tão natural. O que você acha? O que você viu acontecendo? O que você vê que as pessoas narram para você? Se é mais natural ou não? O que te parece? Para mim, parece que não é tão natural assim virar líder. É um negócio que é um baque assim, para a pessoa. Você comentando isso me fez lembrar de uma experiência que eu tive, né? Que eu sempre fui ultra operacional e uma das escolhas que eu fiz pelo marketing é justamente isso, porque marketing tem a parte estratégica, mas tem muito a parte operacional. E eu sempre fui muito de fazer, entregar, a época fazer 10, eu fazia 20 e tal. Então isso me estimulava enquanto profissional. Quando assumi a liderança, assim, só faltava vir alguém com uma régua e bater na minha mão, porque
executando. Gente, foi um processo ultra doloroso, porque eu não via valor nesse papel de gestão, mesmo porque eu também não tinha. Eu comecei a desenvolver a partir dessa virada de chave, assim, Priscila, não, aquela Não é era para que você fazer, não é para fazer. fazia, você tem que ensinar, você tem que ajudar as pessoas. Claro, cada uma vai fazer do seu jeito, mas pensa nessa curva de aprendizado. Essa metáfora, enfim, de curva de aprendizagem é muito, muito batida para mim, porque eu sempre tenho esse olhar. Então, o que a gente pode fazer para a gente encurtar, né? Ou tentar mitigar riscos, diminuir dores, ainda que a pessoa só vai aprender quando ela passar. Mas, assim, alertar de que, olha, isso está dentro do esperado. Então, no meu caso, acho que a parte mais dolorosa foi essa, de largar o osso. Gente, foi muito difícil. Talvez aí um dos momentos mais difíceis que eu tive que. Porque eu não via valor em ficar participando de reunião e chamar as pessoas para conversar. E aí, como é que você tá? Nossa, foi muito, muito difícil. Então, acho que nessa experiência não foi nada natural, foi ultra forçado, porque eu tive que ter gente ali em cima de mim, porque senão até hoje eu ia estar executando. Avaliando esse movimento de carreira seu, agora vamos fazer uma análise aqui, né? Avaliando esse momento de carreira seu, que você passa de um mundo corporativo ali, trabalhando com equipe e tal, para exercer um papel que é mais profissional liberal, assim, né, na psicologia, talvez corrobore para o caso de que não foi uma experiência 100% agradável, ou não tem nada a ver isso, a questão de liderança, a questão de executar através dos outros, porque assim, o líder ele tem que aprender a trazer resultado através do trabalho das pessoas e não necessariamente do trabalho próprio, né? E eu acho que um profissional liberal, muitas vezes, ele acaba voltando a esse ponto de, não, peraí, o trabalho, quem desenvolve sou eu que entrego, né? Eu E a que garantia dou o seja, resultado, né? Será que vai um pouco nessa linha ou é só uma coincidência? olha, eu antigamente, há uns 20 anos atrás, eu projetava muito como ia ser esse meu processo de envelhecimento, esse processo até mesmo de atuação dentro do mercado de trabalho, né? Hoje acho que está um pouquinho melhor do que era há poucos anos, né? Ainda é difícil, a gente sofre muito com o etarismo. E aí, traçando um paralelo para os esportes, né? Eu praticava esporte de equipe, mas o meu negócio era individual. Sempre fui extremamente ultra, porque eu sabia da importância do trabalho em equipe, mas no final são pessoas ali decisivas que vão resolver as questões. Então, acho que essa migração diária não foi à toa, porque eu ficava assim, eu já trabalhei como social media. Na minha cabeça, talvez seja um preconceito que eu tenha, tá, gente? Mas para mim, assim, social media, essa galera que fica atrás de meme, meu, tem um tempo de duração. E eu ficava assim, cara, como vai ser quando eu tiver 40 anos? Eu vou ficar correndo atrás para saber que meme que estourou para fazer um meme para o meu cliente, sabe? Era um negócio que para mim eu ficava, não, acho que tem uma validade. E aí, nessa busca por uma profissão, de, sabe, eu utilizasse ali todos os meus recursos. Eu tenho que trabalhar em equipe quando eu vou prestar serviço para uma organização, mas assim, de forma independente. Porque, vocês me contrataram, vocês querem saber o que eu acho? Para mim, é o melhor cenário, entendeu? Coisas que eu não poderia dizer se eu trabalhasse numa empresa. Porque talvez o espaço ali não é seguro, né? Mas agora, quando me chamam assim de fora, meu, para mim é uma autorrealização, porque aí eu bato o olho, eu tiro um raio-x e ó, pá, isso aqui tá bacana, mas olha isso aqui. Então, acho que a escolha foi muito baseada aí no que eu projetava para o futuro. E por isso que eu acho que entra muito essa autorrealização. Porque eu gostava, não sei, de exercer a liderança. Mas, cara, se impacta em muitas questões, né? Questões políticas, que eu, assim, eu falei, gente, já cheguei no limite, não dá mais, sabe? E aí você tem que Não fazer é? escolhas, né?
É interessante. Até porque a gente, em ambientes diferentes, acaba tendo resultados diferentes. Por exemplo, uma empresa média, uma empresa grande, uma empresa pequena, são ambientes muito diferentes, né? Eu vejo, como eu faço hoje consultoria em empresas diferentes, eu vejo que você tem ambientes mais ou menos que se repetem, né? Quando você pega uma empresa grande, e aí, vamos chutar aqui, vai, uma empresa com 25 mil, 30 mil funcionários, né? Você tem as coisas, parece muito mais, a regra é muito mais marcada, né? Assim, você tem as coisas muito mais bem escritas, os departamentos são um pouco mais separados, por mais que tudo tenha que se conectar, mas meio que cada um sabe um pouco o que está fazendo ali onde está jogando. Você vai indo para empresas menores, a coisa vai misturando um pouco mais, né? Então tem o que joga no gol, mas né, joga na linha também ao mesmo tempo. Um atropela um pouco o outro. Então você vê que essa transição ela é difícil não só para o indivíduo, né, a liderança, mas também para o próprio conjunto. Você pega empresas pequenas, que sim, pequenas, mas não tão pequenas, né? Não aquelas startups ou empresas pequenininhas com 5, 6 pessoas. Estou falando de empresas um pouco maiores, elas têm um pouco crise de liderança, né? Porque o líder não sabe muito bem qual é quais são os limites da minha atuação. Você acaba tendo uma atuação muito abrangente, muito exigente, uma responsabilidade muito grande, e aí é difícil mesmo. Quando você pega uma empresa muito maior, a responsabilidade do líder, esse primeiro líder, é pequena. Porque assim, ó, essa equipe aqui de 3, 4 pessoas que você vai cuidar, e essa equipe tem que fazer esta coisa específica aqui. Não foge daqui, não deixa eles saírem desse quadradinho aqui. Então me parece que também o ambiente pode ser propício ou não para esse desenvolvimento de lideranças, né? Que nem você falou. A gente, quando entra, por exemplo, para uma consultoria, você está de fora, é muito mais fácil, por exemplo, vamos fazer uma mentoria aqui, vamos falar com esse líder aqui. É muito mais fácil do que quando você está lá dentro. Porque quando você está lá dentro, você tem que jogar aquela regra daquele jogo. E Ah, esse jogo nem sempre é legal, né? e aí, por exemplo, para a consultoria, são pessoas que têm um certo respaldo que te contratam. Um certo respaldo que eu digo vai aguentar o tranco, não vai ser um estagiário, olha, eu tô com problema aqui na minha equipe, dá um help. Não, é uma galera que já tem um senso crítico e que está procurando ali realmente fazer ajustes e não maquiar que está tudo lindo e maravilhoso. Então, são pessoas que, em teoria, estão mais preparadas para levar os 5 pés no peito, claro. Falo Ainda com bem que você falou, muita. ainda bem que você falou em teoria, né? Mas, por exemplo, já teve uma situação que me contrataram para fazer um evento, lá uma palestra, e aí me mandaram, a gente fez uma reunião de brief, levantei as pautas, mandei uma primeira versão do material que eu tinha produzido, e aí houve assim, uma certa censura dos tópicos. Não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, pelo amor de Deus, porque a gente faz. Resultado, eu não dei continuidade. Falei, como assim? Sabe assim, que aí eu falei no meu limite de, sabe, passar pano para os negócios, porque eu falei assim, as pessoas não vão nem dar bola para mim, porque eu tô falando um negócio que eles não fazem. Então, assim, foi uma situação nessa jornada solo, agora, digamos, que eu falei, cara, eu não ia conseguir, pelo dinheiro que fosse, não ia conseguir. Então, eu Sabe falei assim, nesse... então eu acho melhor vocês revisitarem os processos de vocês antes de chamar uma pessoa de fora, porque eu tenho certeza que se a pessoa tem uma mínima visão de mercado, ela vai identificar isso aqui como gaps, para não falar Nesse outra caso, palavra. acho que para profissionais que são mais técnicos, né, esse problema é um pouco menor. Assim, tô comparando, por exemplo, no meu caso, quando eu faço uma consultoria, normalmente são coisas mais técnicas, né? Então, você não vai entrar nessas coisas tão comportamentais ou, enfim, né? Tentar arrumar ali situações e também deve ser bem complexo mesmo. Porque quando você é mais técnico, cara, você tem o respaldo da teoria ali, não tem muito essa censura, mas eu fico pensando que é interessante, né? Você ser um consultor. O técnico já sofre isso. Você é o consultor,
Você é contratado por alguém porque você é especialista em alguma coisa e a pessoa quer dizer para você como que você tem que fazer. É assim também. O mundo é muito. Não, O mundo acho que corporativo é muito maluco, né? como você vai fazer já é ruim. Agora, o que você não pode fazer, sendo que É você pior, sabe que né? deve ser feito, aí acho que entra uma questão do inegociável, sabe? E aí foi uma empresa que eu, assim, fechei as portas, eu falei, cara, não tem como. Imagina eles me contratando para dar um processo de mentoria para liderança. Ah, isso aqui você pode falar, isso aqui você não pode. Que isso? Que isso? Falei, não, sai fora. E foi uma treta. O mundo corporativo tem dessas coisas, né? Eu acho que o nosso papo de carreira aqui tem um pouco essa missão também, né? De trazer um pouco, assim, talvez de uma forma mais suave, esses temas que existem e que a gente, principalmente quem está começando na carreira, né? Às vezes não sabe muito bem que essas coisas são assim, né? Liderança, eu acho que é um tema muito, muito complexo. E eu sempre vejo, continuo com essa visão aqui, eu sempre vejo que as pessoas culpam muito os líderes pelos fracassos, pelos problemas. E eu já tive, assim, eu já fui liderado, que não tinha nenhum subordinado. Eu já fui líder, que era líder de equipe e tinha líderes também, né? Hoje em dia, dentro da minha empresa, quando a gente está fazendo um produto próprio, por exemplo, eu sou o último topo da cadeia, então não tem ninguém mandando em mim, mas tem cliente também. Então o cliente também é um chefe, né? Você tem. Quem tem cliente tem chefe. Mas depois de ver todas essas possibilidades, o mais confortável, se você quiser ficar confortável, o mais confortável é ser o liderado. O pessoal brinca assim, é ser folha. O mais confortável, né, o mais tranquilinho, é ser a folha. Então você não tem que se preocupar com nada, você tem que só faz o teu direitinho que tá tudo bem, né? Só que a gente, de novo, né, a gente vê muita responsabilização disso, assim, já é mais confortável ser o liderado. E aí, quando alguma coisa dá errado, a culpa ainda é do líder, não é do liderado, né? Eu tenho um pouco a sensação que a gente precisava começar, assim, a mudar um pouco essa visão e começar a entender que a liderança é mais complexa, né? Não dá para a gente simplesmente ficar culpando o líder. A gente tem que entender um pouco mais como essas coisas funcionam. E nesse caso, eu acho que, por isso que eu tinha falado, né? Eu acho que o líder ele tem que ser um pouco mentor, porque ele tem que conseguir transmitir isso também, né? Meu, quais são os desafios aqui que a gente tem nessa camada de liderança? Como é que a gente faz para que vocês consigam dar o apoio, né? Vocês, time, consigam dar o apoio, porque a liderança também tem que responder uma série de questões, né? Não sei se você tem experiência de pessoas que estão nessa fase de começar a ser líder, que procuraram o processo terapêutico justamente por causa deste momento de começar a ser líder e tal. Você tem alguma experiência ou algum caso para contar para a gente sobre isso? Agora recentemente não, as pessoas que eu faço esse processo já estão mais avançadas, digamos assim, já passaram essa fase, que é chata. Eu concordo com você dessa perspectiva do o quanto é muito mais fácil só me queixar da organização, do contexto, da minha liderança. A gente fala muito sobre essa questão da empatia, da importância da liderança, das áreas da organização ter empatia com o profissional, com essa pessoa, mas muitas vezes a gente, né, não para pensar para ter um pouquinho de empatia. Ah, porque meu chefe ganha mais. Eu vou me preocupar? Então, assim, claro, ele ganha mais porque ele tem mais responsabilidades. Sim, uma matemática simples, né? E aí fica às vezes nesse jogo assim de, sabe, arrumar uns argumentos que você fica, meu A Deus. gente, quando é mais jovem, acho que não entende muito isso, né? A pressão, a responsabilidade, o retorno, né? A vida ensina, mas só que nas reuniões, quando tá com esse chefe, com essa pessoa, vai, que a gente chama de líder e tal, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E às vezes uma porque às vezes eu falo, né? Tem um ponto, às vezes o ambiente é hostil,
É complicado a gente colocar ali insatisfações, por mais que seja no one-on-one, porque isso eu recebo constância, tá? Um set terapêutico. Ai, Priscila, tem essa situação. Eu falei, mas já levou para sua liderança? Eu tenho, é clássico, eu tenho receio de ser mal interpretado e não ter fit cultural com a empresa e ser mandado embora por causa disso. Pessoas de diferentes áreas de atuação, estado e municípios e etc., segmentos. Cara, lógico, gente, meu universo aqui de pesquisa é muito pequeno, mas eu percebo esses padrões, sabe? E. Olha lá, vai ter uma entrega. Deu tempo de montar. Mas, enfim, não tem nada assim recente, mas acho que quando a gente fala de mercado de trabalho mesmo, comecei aqui como estagiária e estou evoluindo, galgando outras coisas, já começa a ter no radar, porque às vezes você nem pensa em ser líder, mas aí a empresa te reconhece te dando mais trabalho, como por exemplo ser líder, porque antes você fazia, sei lá, processos ou fazer o seu trabalho, além disso, você fez tão bem esse trabalho que agora você vai ter uma equipe para fazer a gestão, inclusive você tem que fazer análise de performance, e você vai ter que participar das reuniões, e você vai ter que falar com o cliente, e aí a pessoa fala assim, meu Deus, eu sou... E você vai ganhar um pouquinho mais e as pessoas vão achar ruim que você ganha mais. Exatamente. Aí a pessoa que está aqui fala, nossa, se eu soubesse, tinha ficado bem na minha. Aí para entregar 10, entregava 5. Você sabe que tem umas coisas curiosas? Eu tive, assim, eu tive uma infinidade de chefes. Se eu fosse contar aqui agora, porque assim, quando você está numa empresa grande, normalmente você tem sempre dois chefes, né? O chefe e o chefe do seu chefe. Porque o chefe do seu chefe muitas vezes tem acesso a você. Então, você de cara você já tem dois. Então, se você muda de equipe, tinha um dos meus líderes, eu vou chamar líder, mas ele falava chefe, tá? Ele falava assim: chefe, você não perde, você só acumula. Então, assim, você tá numa equipe, você tem dois chefes. Você mudou de equipe, foi para outra, você tem 4. Porque esses dois chefes, alguma hora, vão te pedir alguma coisa. Imagina uma empresa de milhares, milhares e milhares de pessoas, que você vai ficando mais tempo lá, você vai acumulando chefe, né? Eu tive um monte, mas um monte. E teve um deles que ele veio do programa de trainee. Eu já estava lá há um tempão, aí veio do programa de trainee, eu não sei, né, quem não conhece, mas assim, normalmente empresas grandes têm um programa de trainee, são as pessoas que entram na empresa para ser chefes, para ser líderes, né? Mas eu vou falar chefe aqui porque faz mais sentido com a prática. Então, a pessoa tem 2 anos para virar chefe. Ela entra no programa de trainee, se ela não virar, eu estou falando de um programa específico, mas eles têm mais ou menos o mesmo formato. Em 2 anos a pessoa precisa virar chefe, senão ela é mandada embora. O pessoal lá brincava, é assim, e eu só descobri isso depois. Normalmente no começo você não sabe. As pessoas de sangue azul. Por que sangue azul? Porque ele vai ficar lá 2 anos, vai ficar visitando várias áreas e depois de 2 anos ele vai virar chefe. Ou vai ser mandado embora. Mas tem sangue azul. E eu já estava, vamos dizer que eu já estava lá há uns 8 anos. Chegou esta pessoa. Mas eu vou te falar, foi um dos melhores líderes que eu tive. Ele chegou para mim no primeiro dia, falou assim: Sabino, eu já falei com as outras pessoas da equipe. Deixei para falar com você por último. Eu vou ser bem honesto. Ele falou isso para mim assim, ó, vou ser bem honesto. Eu não tenho nada para agregar para você. Você tem mais experiência que eu. Você tem mais conhecimento que eu. Faz teu trabalho e me ajuda a começar a fazer o meu aqui. E aí, assim, passou um pouco de tempo, eu comecei a perceber que não era só um blá blá blá. Ele realmente, assim, ele não interferia no meu trabalho. Eu tinha aqui um nível de... Nessa época eu acho que eu era analista sênior e ele era coordenador. Eu já era um analista sênior que fazia meio que papel de coordenador e tal. Mas aí chegou uma hora que veio a história do salário, né? E assim, né, não é que eu fiquei meio incomodado, mas eu comecei a ver uma movimentação assim e tal. Aí algumas pessoas começaram a reclamar de uma coisa de outra. Eu fui conversar com ele, ele falou assim: Sabino,
vocês, né, que estão na camada de análise, vocês não têm acesso, mas eu tenho acesso a todos os valores. Então eu sei o teu salário e sei o meu. E eu vou te falar, eu ganho metade do que você ganha. Ele me falou. E mais ainda, ele falou assim, e tá tudo certo. Porque pelo tempo de empresa que você tem, pelo que você tá fazendo, tá certo. Não tem problema que você é da minha equipe. Tá tudo certo. E assim, no fundo, olha só que interessante, Pri. Ele não foi um mentor para mim, porque ele não tinha conhecimento para isso, nem de tempo de empresa, nem de conhecimento técnico. Ele não foi um orientador de caminhos, mas ele foi um dos melhores líderes que eu tive, no sentido de que ele não interferia no trabalho que eu tinha que fazer. E quando eu precisava de alguma coisa, ele me ajudava. Não, putz, tem que falar com fulano lá, tem que falar com a outra área lá, pô, eu vou lá, vou tentar, vou resolver. Ou se eu não conseguir resolver, cara, vai comigo, me ajuda e a gente resolve, e na próxima eu resolvo. Então, assim, é engraçado, né, falar isso, mas eu tive um chefe que não foi muito bem um líder, mas no fundo foi um dos melhores líderes que eu tive. Porque ele teve essa sensibilidade de não interferir no negócio que eu já estava fazendo. Percebe? Então, ó, ele não foi um mentor para mim, mas sim foi um líder, porque quando eu precisava de alguma coisa específica, assim, meio de gestão de pessoas, tecnicamente falando, era com ele que eu tinha que falar e ele que ia ver se resolvia, se não resolvia, né? Precisava de alguma coisa burocrática do RH, era ele que era a pessoa que era para resolver. Então, eu acho que tem níveis e níveis de lideranças, e você topa com pessoas diferentes, e ao mesmo tempo que você reclama de algumas pessoas, às vezes a gente tem que reconhecer que tem umas outras que realmente fazem um papel fora do comum. Agora, eu acho que isso seria exemplo para muita gente que tem dentro das suas equipes pessoas que tecnicamente estão num nível maior, ou de conhecimento, ou de tempo de empresa, e entenderem que nem sempre porque você é chefe, você tem que ser essa pessoa que tem mais responsabilidade, ou que tem um salário maior, enfim. Então, acho que é um exemplo aí de alguém que é um líder, né? Ele já tinha um pouco essa... Porque a pessoa não faz isso se ela não tem esse feeling de líder, né? Não foi um mentor, mas, cara, se eu tivesse que listar aqui dos melhores chefes que eu tive, com certeza colocaria ele aí entre os melhores. Pelo pouco que você descreveu do perfil dessa pessoa, daria para a gente fazer zilhões de análises, como, por exemplo, nível de segurança, da autoconfiança dele, de chegar para você e abrir o jogo real, de não ter essa cultura do comando e controle, não, a equipe é minha, o Sabino que, ó, fique no quadrado dele, se quiser fazer uma vírgula a mais vai ter que vir pedir, porque eu que respondo. Cara, e eu acho que talvez essa questão da insegurança, do comando e do controle, que tem zilhões de justificativas que dão base para a gente entender, não aceitar, mas entender porque as pessoas se comportam assim, olha que adianto. Cara, que adianto. Meu, adianto demais a sua vida, imagino eu. Porque tá ali abrindo caminho, sabe? Sim, Assim, ó, sim. facão, ó, você precisa aqui, tá, vai. Você sabe por onde você tem que ir. Tá bom, vai lá que eu tô aqui carpindo mato para outra pessoa passar. Então, maravilhoso. E me atrevo a dizer que talvez essa seja a exceção da exceção, tá? Porque Ah, deve geralmente as ser. pessoas Normalmente não é chegam assim. e por serem seguras, tô nem aí se você tem 20 anos a mais do que eu nessa empresa. Quem foi escolhido como pessoa-chefe sou eu. Então, sabe? Nossa, maravilhoso. Então, o coração já ficou aquecido aqui. Que bom que você teve essa experiência, porque acho que se as pessoas tivessem essa segurança, e muito provavelmente é dessa pessoa, talvez aí teve vários conjuntos de coisas, de experiências, de educação ali, de convívio familiar, enfim, que foram validando essa pessoa, né? Visão de mundo, vários aspectos ultra positivos que faz com que o cara chegue e jogue real para você e, ó, vamos juntos, sabe? Eu não tô na frente, nem você e tal. É tamo junto. Eu aqui respondo por essas questões burocráticas administrativas, mas do negócio dessa praia que manja você, tá, meu, maravilhoso.
Maravilhoso, muito legal. É isso aí. Realmente, não, realmente é exceção, viu, Pri? Sim. Foi uma grata exceção, vamos dizer assim, né, que eu vivi nesse período. Tem outras histórias não tão legais quanto essa que a gente conta aí para frente. Acho que nem fugimos tanto do tema assim hoje, né? A gente conseguiu aí entregar o tema que a gente se propôs. E para quem ver este vídeo aqui gravado, não se esqueça de ajudar a gente com temas. Então põe aí nos comentários que temas a gente pode abordar aqui no Papo de Carreira que vão te ajudar aí no seu dia a dia, que vão ajudar a desbravar esses caminhos aí da carreira e que a gente também pode ir trabalhando aqui para a gente trazer conteúdos de qualidade. Fechamos? Quer adicionar alguma coisa ao papo de hoje? Finalizamos? É isso mesmo? Finalizamos, só agradecer, como sempre, foi ótimo. É isso aí. Não, eu que agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Mais um conteúdo entregue com sucesso. Semana que vem, ainda estamos devendo, né? Ter a sequência de semana que vem é o tema tal. A gente chega lá, hein, Pri? A gente chega lá. Mas, por outro lado, temos vinheta. Então, nos vemos semana que vem, num mais um Papo de Carreira. E ficamos com a nossa vinheta final. Tchau, tchau.